Revirando livros e papéis, acabamos encontrando o registro de óbito da senhora Maria Bernardina. E nesse registro retrata-se um pouco da sua história. Aos 16 dias do mês de março do ano de 1889, nesta povoação de Água Quente, distrito de Paz, da paróquia de Nossa Senhora do Carmo do Porto Fogo, município de Minas Rio de Contas, está vendo? Então, em 89, Água Quente já tinha voltado a pertencer a Rio de Contas. Em 1889, José compareceu no meu cartório Ezequiel Deodato da Luz. Quem era Ezequiel Deodato da Luz? Um daqueles 2 filhos que ela teve com o seu primeiro marido. Deodato da Luz, do sexo, faleceu sem testamento, sua mãe Maria Bernardina da Luz, do sexo feminino, de 40 anos. Olha, uma senhora com 40 anos deixou registrado 9 filhos, 2 legítimos e 7 naturais. 40 anos natural, deixando 9 filhos, sendo 2 legítimos, de nome Antônio Deodato, de 23 anos, e Ezequiel Deodato da Luz, de 21 anos. Vocês perceberam? Não tem nenhum sobrenome Paranhos nos 2 primeiros filhos de Dona Maria Bernardina. E 7 filhos naturais, de nome Germínia Angélica Paranhos, de 18 anos, Blandina Augusta Paranhos, de 16 anos, Lucília Paranhos da Silva, 14 anos, Maria Augusta Paranhos da Silva, 12 anos, Francisco Viriatos Paranhos, que é o protagonista, o ancestral da família que aqui hoje se encontra, e que eu gostaria que os senhores se levantassem e cada um dissesse o seu nome, por gentileza. Está começando do senhor Francisco. Pode falar. Eu me chamo Francisco Paranhos Velho e eu sou neto de Francisco Paranhos, pessoa que ficou por aqui muito tempo e que bisneto do padre, bisneto do padre João Paranhos, Paranhos da Silva. Exatamente. A senhora? Meu nome é Beli, sou filha do Francisco Paranhos. João? Meu nome é João Wesley Lopes Arruda e eu sou casado com a Olga, que é descendente da família Paranhos. Dona Olga? Olga Neves Ferreira Velho de Arruda. Eu sou sobrinha. Sobrinho. Paulo? Meu nome é Paulo Eduardo Velho, eu sou então filho do Francisco Paranhos também, dessa descendência honrosa. Obrigado. Francisco Viriato Paranha, 11 anos, quando Dona Bernardina faleceu, deixou o Coronel Francisco, futuramente, né, Coronel, de 11 anos de idade. E Maria Angélica Paranhos da Silva, 9 anos, e Agenor Paranhos, 4 anos. O último filho de Dona Bernardina chamava-se Agenor Paranhos. Então, vocês percebem que todos os 7 filhos, 5 mulheres e 2 homens, todos receberam o sobrenome de Paranhos. Por mais que eu examinasse os documentos daí para frente,
em nenhum deles eu encontrei que uma menção sequer que dissesse que um deles fosse filho do Padre Parais. Na certidão de casamento de Lucila, que se casou com Felipe Cardoso, fala que era filha de Bernardino, mas não fala que era o pai. A coisa só foi fechar o elo quando do falecimento de Dona Lucila, que era professora, em 1965, quando ela faleceu em Belo Horizonte, aparece lá o nome, filha de João Paranhos da Silva. Então nós não temos honra. E eu acho, e assim interpreto, que a família Paranhos deve se sentir orgulhosa, deve se sentir maravilhada pela geração que prosperou no passado, porque dos 7 filhos que o vigário Paranhos deixou, 4 deles foram professores que ajudaram a semear a luz, semear a sabedoria, semear as letras por esses sertões da freguesia do Morro do Fogo. Está ali os filhos do casal: Germínia, nascida em 1870, Blandina em 1872, Lucila Guilhermina em 1874, Maria Augusta 76, Francisco Viriato Paranhos 77, Maria Angélica Paranhos 1880 e o Agenor Paranhos da Silva 1888. Então você vê que o último filho dela foi em 88 e ela faleceu em 89, um ano depois. 24 de março. 24 de março, nós já havíamos chegado à República, porque a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. E por ato estadual dessa data, assinado pelo governador da Bahia, Dr. Manuel Vitorino Pereira, considerando o desenvolvimento alcançado pelo Arraial de Água Quente e a justa reclamação do seu povo, é isso? De seus habitantes, eleva-o à categoria de vila. Então, aquilo que o coronel Liberato revogou em 1881, à luz da República, foi criado o município de Água Quente. 24 de março de 1890. Pode passar. 15 de abril de 1890. Eu vou ter o prazer também de apresentar aqui para vocês. A vila foi criada em 24 de março e os membros do Conselho Municipal e da Intendência foram nomeados em 15 de abril. E aqui está uma cópia do original. Não era um documento disponibilizado na internet, porque não havia, não era datilografado, porque não havia, e também não era muito menos digital. Era apenas um documento manuscrito com a assinatura do governador embaixo. E o que diz esse documento? O senhor governador do estado, em virtude do ato de 24 de março, próximo passado, pelo qual foi criada a Vila de Água Quente, resolve nomear. Primeiro o Conselho Municipal de Água Quente foi nomeado. O Conselho Municipal corresponde hoje à Câmara de Vereadores. Foi nomeado o seu Conselho Municipal da mesma vila, com as atribuições do que trata o decreto número 50, de 7 de dezembro de 1889, designando para intendente o capitão Antônio José Cardoso. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa. Quando se pergunta quem foi o primeiro intendente
intendente de Paramirim, a resposta vem pronta. Foi o coronel Leopoldo de Souza Leão. Mas aqui eu quero deixar caracterizado: o primeiro intendente de Paramirim, porque o que é Paramirim hoje era Água Quente antigamente, foi o coronel Antônio José Cardoso. O coronel Leopoldo foi intendente, o primeiro intendente, depois que mudou a sede da vila para Paramirim. 9 anos, 12 anos depois de criada, a sede foi transferida para Paramirim. E aqui vai o nome, quem foram os conselheiros. Primeiro, capitão Juvencio Antônio Pereira, genro do coronel Liberato, casado com uma filha deste, chamada de Ana Rita. Por isso que ela morava nas imediações do Poção, ela ficou conhecida como Ana Rita do Poço. Não teve filhos, mas criou uma menina, e essa menina foi a primeira esposa do coronel Francisco Brasil Rodrigues da Silva. Chamava-se Ormezinha, muito bonita pela fotografia. O segundo vereador, ou segundo conselheiro, foi Juvencio Antônio Pereira, Antônio Joaquim Baliza. Esse mesmo Antônio Joaquim Baliza, da venda que eu contei a briga, que morava no Santarém, e segundo Gonçalo de Adaíde, um grande historiador com raízes plantadas em Morro do Fogo, disse: Antônio Baliza é um verdadeiro almanaque. E o que quer dizer isso? Era como se dissesse hoje: é uma verdadeira enciclopédia. O terceiro vereador, ou terceiro conselheiro, foi Francisco de Magalhães e Silva, filho do coronel Liberato. Curioso, o coronel Liberato teve acho que 12 ou 13 filhos, mas segundo o doutor Aurélio foram 24, porque a metade deles morreu de mal de 7 dias. E os que vingaram também não sobreviveu muito tempo, porque quando o coronel Liberato morreu em 1901, só tinha 3 filhos, só restava 3 filhos. E o que acontece? O quarto, Francisco de Magalhães e Silva, o outro foi Juvencio Rodrigues de Souza. Quem era o Juvencio Rodrigues de Souza? Juvencio Cardoso de Souza era o pai de Odilon Cardoso, e Odilon Cardoso era o pai de Hélio Cardoso. Então vocês estão vendo aí como o germe da política passa de geração em geração. O que acontece depois? E o quinto conselheiro, porque era em número de 6, foi Manuel do Bonfim Souza. Quem era Manuel do Bonfim Souza? Bisavô do doutor Avelio Guilherme Rocha, marido, pai da velha Guilherme, certo? E finalmente restava o 6º conselheiro. Quem foi? O cônego João Paranhos da Silva. João Paranhos da Silva foi o primeiro presidente do Conselho Municipal de Água Quente. E aí houve a instalação da vila, sem nenhum tropeço. O Conselho tomou posse, a Intendência tomou posse, e a vida administrativa da nova vila, do novo município, funcionou até 1902, quando foi transferida para a povoação de Paramirim. Olha aí a figura do primeiro intendente, por ato estadual dessa data, de 15 de abril de 1890, o coronel Antônio José Cardoso é nomeado intendente da vila de Água Quente. Interessante. Em 1894, elege-se o primeiro presidente da República.
porque os antecessores eram nomeados, inclusive o Marechal Deodoro da Fonseca. E Água Quente participa dessa eleição, elegendo o primeiro presidente feito ou criado ou eleito pela vontade popular. E como o padre Paranho era uma pessoa muito inteligente, muito letrada, de um vasto conhecimento, ele escreveu uma carta encaminhando uma moção que o Conselho Municipal de Água Quente fazia para o novo presidente, congratulando-se com ele. Passei. 29 de novembro de 94. Olha lá a moção. O município de Água Quente, representado pelo Conselho, sentindo vivo júbilo pela ascensão ao poder do seu primeiro magistrado e eminente cidadão, Dr. Prudente José de Moraes Barros, ali está Bastos, mas é Barros, congratula-se com a nação por tão faustoso acontecimento e felicita o precário cidadão cujo patriotismo espera a felicidade da pátria e desse município. Linda moção. Vai para lá. 1º de novembro de 1896. O Cônigo Paranho participa pela última vez de uma eleição, desta feita para deputado estadual pelo 6º distrito, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Ele teve numa das eleições votos em 54 municípios da Bahia, e sendo os mais votados, onde ele foi mais votado foi em Salvador, capital, já era estado. Ele teve muitos votos lá em Contenda de Sincorá, Rio de Contas e, consequentemente, aqui na freguesia do Morro do Fogo. Pois não, pode passar. 30 de julho de 1897. Casa civilmente na Vila de Água Quente Felipe José Cardoso com Lucila Guilhermina Paranho. Ele, filho do coronel Antônio José Cardoso, e ela, filha de Maria Bernardina da Luz, com o padre João Paranhos da Silva. Pode passar outro. 15 de novembro de 1897. Falece na Vila de Água Quente Germinha Angélica Paranho. Em 1897, morre a primeira filha, Germinha Angélica Paranhos, filha de João Paranhos da Silva com Maria Bernardina da Luz. Era casada com José Cardoso de Souza Primo, que também faz parte da família do senhor Hélio Cardoso, lá bem mais atrás. 8 de fevereiro, pronto. Em 8 de fevereiro, falece o coronel liberado José da Silva. Em 1901, na Vila de Água Quente, o coronel liberado José da Silva, com 81 anos aproximadamente, proveniente de influenza, deixando apenas 3 filhos da grande prole por ele construída. Falecendo o coronel liberado, cessa-se uma parte da história de Água Quente. 30 de janeiro de 1902, falece no Arraial de Vila Velha, atual município de Livramento de Nossa Senhora, no lugar denominado Horta, com 69 anos de idade, o cônego João Paranhos da Silva, filho de José Joaquim Paranhos e Dona Angélica Carolina do Amor Divino, ambos já falecidos. Está lá. Os dados foram encontrados. Registro no 390, folha 121, 122, etc. É penoso contar a história do falecimento do cônego João Paranhos da Silva, porque há 69 anos de idade, como ali descreve, ele já sofria provavelmente do coração. E estando aqui na Vila de Água Quente, ele teve necessidade de ir para Salvador, ou para fins de tratar da doença,
ou para fins políticos, ou para cumprir as suas obrigações pastorais. E como eles se encontraram com os pés bastante inchados, ele teve que partir numa rede, não foi caminhando. Levaram na rede, certamente saíram aqui de Água Quente numa boa madrugada, deve ter dormido ou passado por Paramirim, ou então por Canabravinha, e no dia seguinte, 30 de janeiro de 1902, antes de chegar à vila de Água Quente, ele falece. Faleceu o cônego Paranha. E não teve, talvez, a felicidade de ser velado pelos seus paroquianos, porque até a notícia de lá de Livramento chegar à vila de Água Quente e daqui sair alguém para assistir o velar lá em Água Quente, não dava mais tempo. Então, no dia, pode passar, 31 de janeiro de 1902, sepulta-se no cemitério Senhor do Bonfim, do Arraial de Vila Velha, o corpo do cônego João Paranhos da Silva, sendo seus restos mortais transladados para a matriz de Água Quente, palco de suas memoráveis celebrações, e na pedra que hoje não mais existe. E eu fiquei muito pesaroso quando ontem adentrei a matriz de Água Quente para mostrar aos nossos nobres visitantes, já não mais existia a pedra. Segundo conta, durante as reformas, a pedra foi retirada e talvez não houve a preocupação de retorná-la ao lugar. E aqui eu deixo um apelo. Se alguém, porventura, localiza essa lápide, fineza, em homenagem à história, à memória de Água Quente, à memória inclusive da igreja de Água Quente, sepultar, ou melhor, colocá-la em determinado ponto da igreja, para que se perpetue a memória do saudoso vigário. Saudosa lembrança, dor, uma prece de lágrima, era o que estava escrito nessa pedra. Pode passar para mim. Aqui, agora, termina a primeira parte da história de Água Quente. Começa a segunda parte, que é bem mais rápida. Em 1908, o capitão Francisco Brasil Rodrigues da Silva, que ali está, inicia-se na vida pública como delegado de polícia. Coronel Francisco Brasil, filho de Domingos Rodrigues da Silva, nasceu em 1880. Então, com 28 anos de idade, ele começa na política como delegado de polícia. E daí para frente se projeta e passa a dar a história de Água Quente e de Paraná uma nova fisionomia. Pode passar. Em 1909 falece. Olha, eu tive a felicidade de receber esta fotografia. Essa fotografia, porque a professora Maria Angélica Paranhos foi casada com o irmão de Filipe Cardoso, por nome Gervásio José Cardoso, e em 1909, quando perdeu a esposa, passado mais alguns anos, ele teve a segunda esposa e acabou mudando para Caetité. E por que ele mudou para Caetité? Justamente para educar os filhos. Está aí a sua primeira esposa. Quem vê a fotografia natural, eu julgo como uma mulher de uma extrema simpatia, de uma extrema inteligência. E falece na vila de Água Quente Maria Angélica Paranhos Cardoso, professora pública, esposa do capitão Gervásio José Cardoso, deixando 3 filhos: Maria Julieta, Aristarco, Maria Constança, que era apelidada de Tancinha. Seu corpo foi sepultado dentro da matriz de Água Quente. O que acontece? Esta Maria Julieta e os outros 2 filhos estudaram em Caetité. Maria Julieta forma-se em professora e casa-se com um homem, um dos homens mais famosos da região, que foi o coronel Mozart Davi.
lá da cidade de Jacaraci, onde certamente vocês terão primos e primas, talvez no quarto ou no quinto grau. São os remanescentes, os únicos remanescentes da família Paranhos que ficaram na Bahia. Pode passar. 1912. Aqui agora começa o terceiro ciclo da história de Água Quente. Célebre cerco de 21 dias imposto à casa do Major Felipe Cardoso pelas forças do Coronel Chiquinho, auxiliado por Duca Medrado. Mas tem muitas interpretações com relação ao porquê das brigas do Coronel Chiquinho, o Francisco Brasil Rodrigues da Silva, com Felipe Cardoso. Veja bem, muitos contam que foi por causa de uma galinha que morreu, jogava no quintal para lá e para cá, e para lá e para cá, e aí incendiou-se. Mas isso foi apenas um agravante. O verdadeiro fato, na minha interpretação, foi porque o sogro do Coronel Chiquinho foi intendente de Água Quente, chamava-se Juvencio Antônio Pereira. Sogro. Então, o Coronel Chiquinho, se meu sogro foi intendente, eu também vou ter o direito de ser o mandatário desse município. E partiu. O Felipe Cardoso, por sua vez, que era filho do Coronel Antônio José Cardoso, também se explicou nas suas prerrogativas e disse: não, o meu pai foi intendente, logo eu também tenho o direito de ser intendente. Aí os dois partiram para o trabalho. E em 1912, a casa de Felipe Cardoso, em Paramirim, é cercada pelas forças do Coronel Francisco Brasil, com apoio de Duca Medrado, que era o chefe político em Murucuji. E 21 dias de fogo, de fogo, de fogo. E por infelicidade, pegou Felipe Cardoso dentro de casa apenas com as suas filhas. Não tinha nenhum jagunço no momento. E a casa foi cercada, o alimento foi escasseando e as ameaças foram aumentando. O propósito era incendiar a casa com a família de Felipe Cardoso. Houve intervenção, veio o pano de água fria e acabou chegando a um acordo. Qual foi o acordo? Terrível para a família Cardoso, muito bom para Francisco Brasil. Felipe Cardoso teria que deixar com toda a sua família o município, como se fosse um banimento, um desterro. Teria que desarmar 50 jagunços e entregar as armas. E teve que fazer acontecer por imposição das forças. A minha mãe contava que a sua avó dizia que no dia que as forças do Coronel Duca Medrado entraram em Paramirim para reforçar o time do Coronel Francisco Brasil, morreram 7 bombas na praça, debaixo daqueles camarineiros. E na hora que o primeiro homem estava entrando em fila indiana no meio do quartel, ainda tinha gente passando no pé do morro. Era pouco.